Consagrado como o maior evento técnico do setor bioenergético do país, o 9º Congresso Nacional da Bioenergia também tem atraído muitos congressistas com seus debates políticos. Neste ano, o governador do estado de São Paulo em exercício, Márcio França, participou da abertura das discussões. Eu acho que o setor, que já teve altos, muito altos, e também já teve muitos baixos, né? Imita um pouco essa coisa brasileira, de altos e baixos, né? De euforias e depressões. Eu brinco, padre, que é veneziano, eu brinco que o brasileiro tem uma certa coisa da formação histórica nossa, que é um pouco italiana e um pouco portuguesa, tarantela e fado. Além dele, o secretário de Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim, o atual prefeito de Araçatuba, Cido Sério, e o prefeito eleito Dilador Borges e a vice Edna Flor também participaram da solenidade de abertura do debate. Presenças que reforçaram a importância do setor para o país. Foram muitos anos de crescimento, depois depressão, crescimento, instabilidade, mexe na gasolina, atrapalha o álcool, enfim. Esse tipo de ação que é meio rápida, enfim, sem medir as consequências, dá em crises, né? Muita gente quebrou, muita gente teve problema e dá uma sensação que será que vale a pena fazer investimentos se daqui a 10 anos vão mudar de novo? Então, criar estabilidade é o que a gente tem feito em São Paulo, no governo do Alckmin. Quer dizer, essa coisa da estabilidade, a pessoa se sente segura e sabe que aqui tem uma estabilidade para frente. Sob a moderação do presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, André Rocha, renomados especialistas do setor discutiram o tema. Sem políticas de Estado, o setor é capaz de cumprir as metas da COP21? O setor precisa, além de uma política de Estado, que o etanol volte a ser um programa de Estado e não um programa de governo. Para isso ele precisa ter confiança e segurança jurídica. Esse governo está dando passos para recuperar a confiança, a autoestima do brasileiro, seja com o ajuste fiscal proposto pela PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, sinalizando para um início de reforma trabalhista e pela reforma da Previdência. Além de cumprir isso, o setor espera que ele possa sinalizar com a política que valorize a energia limpa e renovável. Entre os debatedores estavam Amaury Eduardo Peckman, vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht Agroindustrial, Aurélio César Nogueira Amaral, diretor da ANP, Celso Junqueira Franco, presidente da UDOP, e Eduardo Vasconcelos Romão, presidente da Orplana. Eu acho que existe um desafio muito grande aí, que é um desafio de cumprir, de chegar a 50 bilhões de litros em 2030. Mas isso não é só essa política do setor, não é só essa política em função de chegar aos 50 bilhões que é importante. O importante é o que o Brasil quer, o que o mundo quer. Quer até 2100 diminuir em 2 graus, não chegar que a temperatura aqueça até 2 graus. Isso que é o mais importante de tudo, de como chegar a isso. E eu acho que aí o etanol tem um papel fundamental. E para o etanol ter um papel fundamental, e como o etanol é muito produto do mercado interno brasileiro, acho que a política pública que vem atrelado a isso é super importante para que o etanol realmente faça o papel dele em relação à parte principalmente a parte de saúde e a parte de poluição. Nós temos aí anunciado pelos estudos que a gente fez na ANP, nós vamos ter um déficit ou uma necessidade com o crescimento do país de um volume muito grande de gasolina nos próximos anos. O etanol é um substitutivo, é um combustível alternativo à gasolina que pode suprir essa demanda, desde que você tenha uma política clara, com previsibilidade, que permita ao setor fazer os investimentos que nós precisamos para aumentar a nossa produção e cobrir essa necessidade que vamos ter nos próximos anos, gerando riqueza no Brasil, gerando emprego interno e diminuindo, inclusive, o nosso déficit de balança que essas importações acarretam fatalmente. Com certeza a sensibilidade política ela está maior porque o Estado, né, a União, os estados e os municípios dependem de arrecadação. E a arrecadação vem de atividade econômica, né? Nós temos diversas áreas do Brasil, principalmente no agronegócio, que são extremamente importantes para a geração, para a competitividade econômica, né? E o setor sucroenergético é o primeiro do mundo, né? Tanto para açúcar quanto para etanol. O Brasil é o que tem o custo mais competitivo. Então, eu diria que cada vez mais está sendo percebido como um setor essencial. Já não é mais só importante, é essencial, né? E as políticas vão ter que dar guarida para esse desenvolvimento.
Se nós temos a oportunidade, não é? Que nós já assumimos compromissos para a COP21. Os compromissos são ousados e nós, da cadeia produtiva, nós podemos, e sim, com produtos e serviços, fazer com que essas metas sejam concretizadas. A velocidade e quanto vamos participar da cadeia produtiva para atingir essas metas são políticas públicas que terão sinalizando para isso. José Mauro Ferreira Coelho, superintendente da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, Marcos Fava Neves, professor titular da FEA USP Ribeirão Preto, Marina Carlini, gerente de Desenvolvimento Sustentável da Raizen, Marlon Arraes, representante do Ministério de Minas e Energia, Plínio Nastari, presidente da Datagro, e Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, também responderam à pergunta tema do debate, que mostrou a necessidade de inserir o etanol na matriz energética brasileira. A gente precisaria ter agora, em virtude de todo o ganho ambiental, econômico e social que a cana traz, de um novo programa, um novo pró-álcool, né? Um pró-etanol, talvez um pró-sustenta, por conta da sustentabilidade econômica, ambiental e social que a cana traz. Isso já está amplamente provado em artigos publicados no Brasil e no exterior, pesquisa de cientistas renomados. Eu tenho a impressão que, se não houver uma conjunção de forças do setor público junto com o setor privado e ficar ao léu, nós vamos perder essa imensa oportunidade de trazer, de acordo com o mapeamento que nós estamos fazendo, trazer 7 bilhões de dólares a mais por ano que o açúcar consegue trazer. E no caso do etanol, sem falar dos outros produtos ainda, no caso do etanol, reduzir drasticamente a importação de combustíveis fósseis que geram valor em outro lugar e gerar aqui dentro a produção de combustível do Brasil. Definitivamente o setor precisa de políticas públicas de longo prazo, precisa de um ambiente favorável, tanto de regulamentação, quanto um ambiente favorável em termos econômicos. Então a gente precisa uma sinalização muito clara do governo, tanto do governo federal, que vai certamente desdobrar isso para os governos de estado, mas a sinalização tem que ser muito semelhante, tem que ser muito bem orquestrado no nível federal e no nível estadual, para que tudo isso, para que toda essa intenção e essa ambição que o governo levou para a COP21 realmente saia do papel e as empresas, os setores privados que têm um papel fundamental na resolução disso tudo, na prática do dia a dia, possa de fato implementar e colocar as metas aí como alcançadas ao final do período. Ficou muito claro que existe uma oportunidade para o setor sucroenergético, uma oportunidade para a sociedade brasileira aproveitar a definição desta meta e desse compromisso de redução de gases do efeito estufa, que passou a ser uma meta real, compromissada não só na palavra, mas do ponto de vista legal, através da aprovação dessa meta no Congresso Nacional e a sua aprovação pelo Executivo, pelo presidente Temer. Então, utilizar esta meta como uma referência para que sejam criadas as condições, a regulação necessária para que haja a possibilidade e o ambiente para uma retomada de investimentos e ampliação de capacidade de produção, capacidade de moagem, capacidade de destilação para a produção de etanol e de bioeletricidade para atingir essas metas da COP21, agora do Acordo Global do Clima. Nós acreditamos que realmente há de se manter as políticas públicas existentes hoje no Brasil. Quando eu falo de políticas públicas, o que eu estou falando? Eu estou falando basicamente da adição obrigatória do etanol anidro à gasolina, os 27% que já existem hoje. Eu estou falando numa tributação diferenciada entre o etanol e a gasolina, principalmente em relação a PIS/COFINS e a CID, correto? E também algum tipo de diferenciação tributária em relação ao ICMS que vários estados já praticam, correto? Então, há de se manter essas políticas e, é claro, outras políticas também públicas são bem-vindas. Tem que haver planejamento, o nome já diz, de forma preventiva, e para isso é importante que haja uma grande articulação, uma grande mobilização entre as lideranças privadas e, obviamente, as lideranças públicas, notadamente do Ministério de Minas e Energia. Compromisso firmado pelo Brasil e um compromisso que está alinhado com uma necessidade que nós temos no mercado interno.
no abastecimento, ou seja, o etanol será absolutamente fundamental, né, para isso. Então todos nós sabemos disso, eu acho que neste momento nós precisamos nos dar um voto de confiança. O governo precisa do voto de confiança do setor, o setor precisa desse voto de confiança do governo, todos nós, a sociedade precisa desse voto de confiança, de que nós seremos capazes de construir uma convergência.